Bem-vindos, alunos, a mais uma aula. Nessa aula, nós iremos novamente ver um pouquinho sobre expressões numéricas. E assim como eu gravei para vocês uma análise de erros na potenciação, nós iremos ter esses slides aqui, tá? Para vocês identificarem os dois erros mais frequentes e graves que costumam, né, acontecer em expressões numéricas. Tá bom? Então, espero que a partir do reconhecimento destes erros, vocês façam, né, a resolução corretamente, evitando de cometer esses tipos de erros, tá? Aqui nós iremos ver apenas dois erros, tá? E, na verdade, esses dois erros, eles sofrem algumas variações. Por exemplo, o nosso primeiro aqui, ó, não considerar as ordens de resolução das operações. A ordem que nós estudamos, né, é esta aqui. Primeiro temos que resolver potenciação e radiciação, depois a multiplicação e a divisão, por último, a adição e subtração. Ocorrem algumas variações aqui que eu disse para vocês, por exemplo, às vezes o aluno ele faz primeiro adição e subtração, depois faz multiplicação e divisão, às vezes ele troca a potenciação com adição e subtração. Então, eu vou trazer apenas um exemplo apenas, tá? Então, na questão 1 do livro de vocês, lá na página 19 da letra C, vocês tinham essa expressão numérica que, inclusive, eu passei para vocês fazerem. Então, aqui, olha, eu vou resolver ela primeiro, né? Primeiramente aqui a potenciação, todas as potenciações. Lembrando que eu já expliquei para vocês em outro vídeo, né? Isso aqui é bom vocês resolverem sempre em um rascunho para manter essa organização aqui na sua resposta, tá? A resposta aqui de cada potenciação abaixo do valor que você tinha aqui da potenciação, tá? Então, aqui, nesse caso, o erro não foi desconsiderar a ordem da potenciação e radiciação, tá? Porque foi calculado corretamente. E o erro, ele acontece aqui na segunda etapa do seu cálculo, onde você deve resolver primeiro, né, agora, multiplicação, porque eu tenho adição, subtração e multiplicação, então deveria resolver aqui. E resolvendo, né, sem observar essas ordens aqui, o aluno pode estar fazendo a soma primeiro e depois a subtração e por último a multiplicação. Tá? Então, 32 mais 16, 48, menos 8 vezes 3. E aqui, olha, vai ficar, né, 40 vezes 3, 120, chegando então a um resultado errado. Agora, fazendo da maneira correta, onde eu considero, né, que eu preciso resolver multiplicação e divisão primeiro que adição e subtração, e não é na ordem que aparece como nós fizemos aqui, tá? Então, aqui, olha, na primeira etapa fica da mesma maneira, né, porque foi obedecido aqui a potenciação em primeiro lugar. E a segunda etapa aqui, olha, eu devo fazer a multiplicação primeiro. Então, todo o restante eu reescrevo, modificando apenas o resultado dessa operação. E agora sim, como eu tenho só adição e subtração, aí sim nós iremos fazer na ordem que elas apareceram. Então, aqui vai ficar 48 menos 24 e, por fim, a resposta correta, né? 24. Então, a maneira correta e uma das maneiras erradas, né, de se resolver essa expressão, tá? E percebam o resultado, né, que tem uma diferença grande no resultado. Então, se nós não considerarmos essas ordens aqui, nós podemos, né, chegar a um resultado errado quando eu estou resolvendo expressão numérica. Eu trouxe aqui, né, uma dica para vocês tentarem, para tentar facilitar vocês lembrarem a ordem das operações matemáticas, né, que vocês precisam realizar nas expressões numéricas. Eu fiz aqui um comparativo da ordem que vocês aprendem, né, durante a vida escolar de vocês e a ordem que nós precisamos, né, utilizar nas expressões numéricas. Então, na escola, você vai aprender primeiro, né? Você aprendeu primeiro adição e subtração. Aí, depois que você tinha aprendido adição e subtração, veio a multiplicação e divisão. E, por último, veio potenciação e radiciação. A ordem, né? Essa ordem aqui, olha, eu tenho primeiro, segundo e terceiro, né?
Essa ordem, quando eu vou fazer uma expressão numérica, eu inverto essa ordem, tá? Então, primeiro, o que eu vou resolver? Potenciação e radiciação, que foi a última operação que eu aprendi. Depois, eu vou resolver multiplicação e divisão. E, por último, eu vou resolver a primeira operação que eu aprendi, que foi adição e subtração, tá? Então, isso aqui é uma dica para você não esquecer a ordem. Se você estiver com dúvida, basta você pensar qual foi as operações que eu aprendi, na ordem que eu aprendi. Primeiro eu aprendi adição e subtração, depois multiplicação e divisão, por último potenciação e radiciação. Então, expressão numérica. Inverte essa ordem. Então, vai ficar potenciação e radiciação primeiro, segundo multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração, tá? Isso aqui é uma dica, espero que ajude vocês a lembrarem, a gravar aí essa ordem, tá bom? E agora vamos então ao segundo erro, que é não considerar as ordens de resolução dos sinais gráficos. Quem são, né, os sinais gráficos? São os parênteses, colchetes e chaves, tá? Então, primeiro vocês precisam resolver parênteses, depois colchetes e por último chaves, tá? Então, olha, como eu expliquei na última aula, é uma resolução que ela acontece de dentro para fora, tá? E a forma como esses sinais aparecem é sempre nessa configuração, tá? Parênteses dentro de colchetes e colchetes dentro de chaves. Então, por isso que eu digo para vocês, que é você resolver de dentro para fora, tá bom? Então, aqui na questão número 1, da página 19 também, a atividade que eu pedi para vocês fazerem, a letra H. Vou fazer a correção dela, primeiro mostrando para vocês aqui uma maneira errada, né, de resolver. Porque quando o aluno ele não considera esses sinais gráficos, às vezes ele considera, né, as ordens de resolução das operações, que foi o que eu falei anteriormente, mas ele não considera esses parênteses, colchetes e chaves. Então, vou mostrar aqui como que poderia acontecer um erro aqui, olha. Primeira etapa, poderia, né, resolveria aqui a raiz, a potenciação aqui, ou seja, das operações matemáticas, na primeira etapa resolveu corretamente, né? Só que aí aqui, olha, já começa a ter alguns erros, porque aqui ao invés de resolver o parêntese, né? Porque parênteses, ele está priorizando o meu cálculo. Eu deveria resolver primeiro. Aqui foi resolvido primeiro essa multiplicação, tá? Então, aqui nessa segunda etapa, resolveu apenas essa multiplicação. Aí, na segunda etapa, é onde acontece um erro, que é por não considerar as ordens de resolução, tá? Dos sinais gráficos. Porque olha só o que aconteceu aqui. 1.600 dividido por 3. Então, o aluno ele não considera esse parêntese aqui, ó, como um empecilho de resolver essa divisão. E aí, como aqui eu tenho só adição e divisão e subtração, se eu fosse olhar apenas a ordem, né, das operações matemáticas, realmente eu resolveria essa divisão. Porém, aqui eu tenho um parênteses. Então, por isso que eu não resolvo essa divisão primeiro. Eu deveria resolver primeiro esta subtração, tá? E aí, aqui eu segui a resolução, né? Fazendo também, olha, aqui a multiplicação sem considerar esse sinal. Então, fez 1 vezes 4, deu 4. E aqui, agora, somando os valores, aqui, olha, aqui nesse caso, ignorando esse sinal também. Então, fez 1 mais 2, 3. Isso aqui, pessoal, é o tipo de erro que não pode acontecer quando eu tenho sinais gráficos, tá? Então, o resultado que nós iremos chegar aqui, 532,33. E vamos, então, à resolução da forma correta, olha. Então, a primeira etapa, nós vamos fazer a subtração, tá? 3 menos 1, que está entre parênteses. Então, aqui está sendo priorizado esse cálculo, eu tenho que resolver ele primeiro. Agora, após resolver o parênteses, eu tenho que resolver colchetes. Então, vou resolver tudo que está dentro desse colchete, obedecendo, né, a ordem das operações matemáticas. Então, vou resolver a raiz
e a potenciação, tá? Primeiro. Em seguida, olha, agora eu sobrei com uma adição, multiplicação e divisão. Eu tenho que resolver multiplicação e divisão. Como aqui eu tenho a multiplicação aparecendo primeiro que a divisão, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Ah, e se aparecesse primeiro a divisão e depois a multiplicação? Resolveria, então, a divisão, tá? Entre multiplicação e divisão, eu resolvo a que aparece primeiro, tá? Não tem uma ordem entre as duas. Então, resolvendo a multiplicação, nós ficaremos aqui com 1.600. Lembrando de que você precisa manter a organização na sua resolução, tá? Isso aqui facilita muito para você não errar e não deixar de resolver nenhum cálculo, tá bom? Agora aqui nós ainda temos cálculos, né? Dentro do colchetes, eu continuo resolvendo, olha. Então, eu vou fazer agora entre uma adição e uma divisão, eu tenho que resolver a divisão. Resolve, então, aqui 1.600 dividido por 2. Vou ficar, então, com 2 mais 800 dentro do colchetes. Agora, eu resolvo a soma, 2 mais 800, que vai dar 802. À medida que eu encontro um resultado dentro desse colchete, eu elimino o colchete, tá? Porque parênteses, colchetes e chaves é apenas para quando eu tenho cálculo dentro deles. Se eu vou encontrar um resultado, eu elimino, tá? Agora, eu fiquei aqui com 802 vezes 4 dentro das chaves, ou seja, eu preciso resolver primeiro esse cálculo aqui, tá? Resolvendo, eu vou encontrar 1 mais 3.208, que vai dar um total de 3.209, que é a resposta correta, tá bom? Agora, aqui eu vou dar dica, né, para vocês não esquecerem de considerar essas ordens, tá? Porque o que acontece? Quando nós temos parênteses, colchete e chave, é como se elas funcionassem em uma expressão numérica como uma parede, tá? Então, não tem como você passar um objeto de um lado para o outro de uma parede. Dessa mesma maneira, nós devemos encarar o parênteses, colchetes e chaves na expressão numérica, tá? Não tem como você efetuar uma operação sem eliminar parênteses, colchete e chave. Por quê? É como se fosse uma parede, tá? E como na parede não tem como eu atravessar um objeto de um lado para o outro. Ou seja, na expressão numérica não tem como eu fazer uma operação com o sinal se eu ainda tenho um parênteses, colchete ou uma chave lá impedindo, tá? Então, um exemplo aqui, olha. 4 mais 2 vezes 3 mais 1. Aqui eu tenho parênteses e colchetes. Então, o que acontece? Olha, aqui nós não podemos somar 4 mais 2 porque eu tenho o colchete que é como se fosse a minha parede. Então, esse mais não tem como fazer a operação com o 2, uma vez que não tem como ultrapassar esse colchete, tá? E da mesma forma, esse vezes aqui não tem como efetuar a operação com o 3, tá? Uma vez que isso aqui é como se fosse uma barreira, né? Uma parede. Então, primeiro eu tenho que resolver o que está aqui dentro para conseguir resolver essa multiplicação. E a mesma coisa com a adição, eu tenho que resolver tudo que está dentro desse colchete para, por último, fazer essa soma, porque eu só vou poder fazer quando não existir mais esse colchete aqui, tá certo? Então, a resolução aqui seria, olha, 3 mais 1 eu resolver primeiro, e aí eu ficaria, então, com a multiplicação 2 vezes 4 dentro do colchete. Posso eliminar o parênteses, porque se eu já resolvi aqui a soma, eu tenho um resultado, eu não preciso de parênteses. Então, faço 2 vezes 4 agora. Então, vou sobrar com 4 mais 8. Agora sim, olha, não tem nenhum empecilho deste sinal de mais com o resultado, que é 8. Então, eu consigo resolver e encontro o número 12, tá certo? Obrigada a todos, eu espero que ajude vocês aí nas suas resoluções sobre expressões numéricas.